marca da vitória, a marca da vitória. Boa noite, povo lindo! Esse é o nosso programa Marca da Vitória. Eu me chamo Tony Alisson, sou cantor católico e missionário. Estou muito feliz em entrar agora na sua casa, onde quer que você esteja, entrar no seu coração com esse programa lindo que Deus nos deu, com esse programa maravilhoso aqui na TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso, a humanidade precisa da palavra de Deus, e eu quero convidar para estar conosco um homem de Deus, que teve uma experiência incrível na vida dele. Essa experiência foi transformadora. Ele viveu algo sobrenatural, que tirou ele de um estado, de um ponto A, e levou ele para um ponto de graça. Um estado atual que ele vive hoje, uma vida maravilhosa, e você será impactado por essa história. Vem para cá, meu irmão Marcelo! Uou! E aí, Marcelo, que alegria ter você aqui. Eu digo o mesmo, Tony. Obrigado pela oportunidade da gente estar junto, né? E para mim é um grande sinal de Deus estar aqui com a marca da vitória. Que bênção. Como eu falei no primeiro bloco, a gente vê tantas histórias, a mídia traz tantas histórias, claro que é real, a gente sabe que é real, mas histórias que deixam a gente para baixo. Hoje, se a gente parar para assistir uma televisão, a gente fica triste. Claro que é real, Tony, tem muitas histórias de desgraças mesmo, mas nós temos histórias boas, nós precisamos contar essas histórias boas, e histórias de fé, e você tem uma história de fé. Como que começou a sua vida, Marcelo, desde o início? Fala para nós. Então, Tony, a história é longa, né? Eu vou fazer 48 anos esse ano, mas eu sou de uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, chamada Jacareí. Que Deus abençoe a todos de Jacareí. Jacareí. É isso aí, você já esteve lá, né? Já esteve lá, fechou lá. Beijo. E lá em Jacareí, pela dificuldade de evangelização e pela pouca presença da minha família e até minha mesmo dentro da igreja, antes dos 12 anos de idade, eu já fiz abuso de drogas. Eu fui apresentado a maconha. 12 anos. Ainda não tinha 12, 11 anos e meio. Quando que contexto foi isso? Nas amizades? Dentro da escola. Dentro da escola. Foi até engraçado, porque me convidaram para matar aula um dia, e eu, naquele intuito de querer fazer parte do grupo, de querer estar inserido naquele contexto, aceitei, e como uma criança mesmo, né, hoje eu avalio isso, que tinha um vazio interior e que buscava um sentido para a vida. Eu fui atrás e alguém me falou, olha, você já fumou? E eu ainda menti naquele dia, falei, já fumei, e nunca havia fumado. E me lembro como se fosse hoje, naquele dia, eu desci, um morro chamado Morro do Cruzeiro, muito conhecido na minha cidade, e 4 anos e meio depois, com 15 anos, eu já estava usando cocaína. Aos 19 anos já era completamente dependente, com a minha família quase destruída. A minha irmã chegou a sair da minha casa, de tanto ver os meus pais sofrendo. Minha mãe no hospital diversas vezes, com problemas cardíacos, extremo nervosismo. Meu pai cada vez mais distante da gente, porque buscava no trabalho tentar esquecer o que a gente estava vivendo. Lutou muito, ele implantou tratamentos e prevenção numa empresa grande da minha região e apresentou a diversas outras empresas na tentativa de ajudar o seu filho. E não conseguia, de maneira nenhuma. Até que, num determinado momento da minha vida, eu fui internado num lugar chamado Fazenda Esperança. Espera só um pouquinho.
Você falou? 12 anos de idade, antes dos 12, você tem o primeiro contato, ali no ambiente de escola, dos coleguinhas, e depois foi caminhando mais ainda para o buraco. Sem dúvida nenhuma. E eram as mesmas amizades ou foram vindo mais amizades nesse estilo? À medida que foi se agravando o abuso de drogas, eu percebo que nós vamos nos envolvendo com outros que fazem uso também. Então, aqueles amigos de mais valia, de maior valor, porque eu era atleta, então eu praticava esportes também, esses foram sendo deixados de lado. E agora, os novos amigos que faziam abuso de drogas foram se tornando mais presentes na minha vida. Isso é muito, muito forte, muito necessário a gente comentar, porque tem muita mãe que assiste, muito pai, né? E às vezes no intuito de querer dar o melhor para o filho, vai trabalhar e trabalha mais e fica fora de casa e abandona o filho, né? Sendo que o que ele mais quer, o que o filho mais quer é a sua presença, porque isso vai fazer muita falta para ele. A minha história também é mais ou menos assim, para quem conhece minha história. Faz muita falta a presença materna, a presença paterna, muito mais do que aquele brinquedo que o pai quer dar e vai trabalhar mais porque quer dar aquele brinquedo, quer dar aquela roupa, quer dar aquele conforto. Faz muito mais falta a presença paterna e a presença materna, o carinho, né? Ficar junto, cuidado. Exatamente. Eu percebo hoje, né, eu sou terapeuta e trabalho ajudando outras pessoas, que com a graça de Deus, minha família era uma família estruturada. Meus pais procuravam se aproximar na medida do possível, mas nós ainda continuamos com essa mentalidade de que temos que buscar uma melhora de qualidade de vida material. Sim. E nos esquecemos que talvez nossos filhos e o seio familiar seja a nossa maior riqueza. E muitos casamentos estão sendo desfeitos por causa disso. Muitos jovens estão buscando na droga, no álcool, essa experiência por não ter a experiência afetiva adequada em casa, né? Sim, porque busca o material, aí alcança o material, só que o material ele não traz nenhuma felicidade. Não preenche. E aí entra num colapso, porque deixou a família por causa do material. Agora conseguiu o material, viu que não era isso que precisava e já passou o tempo de ficar com os filhos. Aí o filho distancia, a filha distancia, aí para voltar, a gente sabe que a gente tem filho. Se você fica uma semana sem interagir com os seus filhos, eles se distanciam de você. Isso é incrível. Eu tenho uma filha de 21 anos, se chama Mariana, e eu tenho a graça de poder conviver com ela diariamente, né? Quantas vezes eu e ela almoçamos juntos? Hoje ela faz faculdade e a minha profissão hoje de terapeuta, ela me dá esta condição de estar mais próximo da minha casa. Sim. Nós ainda falávamos sobre isso. E o quanto é importante ser presença na vida dos filhos. Extremamente. Poder dialogar sobre todos os assuntos, Tony. Ser amigo, né? Exatamente. Estar junto. Para que eles possam perceber que a gente pode estar junto, né? Se tem algo que eu poderia dizer é: se aproxime do seu filho. Se aproxime da sua filha. E aí a droga é daquele jeito, né? Você usa uma aqui, aí vai vindo as piores, as mais pesadas, você vai mergulhando. E com 19, você já usava várias. Eu me lembro que houve uma época da minha vida que entre 15 e 16 anos, para entrar no colégio, 7 horas da manhã, eu já tinha que tomar 2 copos de conhaque com limão num boteco da esquina, antes de entrar. Era algo já se instalando a dependência, era algo que eu não conseguia enxergar naquela época. Eu dizia, é para esquentar no frio. E aos 19 anos já estava usando cocaína em grandes quantidades, não de maneira experimental, mas já quase todos os dias. Entendi. E aí que a minha família começou a perceber, porque no início os meus pais não conseguiam enxergar, né? Também pela prática do esporte, eu desenvolvia diversas outras atividades, participativo no colégio, e minha família, graças a Deus, tinha diversos encontros, diversas festas familiares, até que eu comecei a deixar de participar.
deixar de estar inserido no contexto familiar, o isolamento passou a ser presença na minha vida. A busca só por aqueles amigos ou por aquela condição de uso de drogas. Porque seu organismo já estava totalmente dedicado à química, né? Exatamente. Já tinha uma necessidade física, né? O que a gente chama de dependência. Sim. Daí você foi para a Fazenda da Esperança. Demorou ainda um tempo. Eu primeiro tive outras internações. A empresa que eu trabalhava me ajudou, se dedicou, tentou me ajudar, mas faltava alguma coisa. Eu voltava e acabava voltando ao uso de drogas. E na Fazenda da Esperança, então, eu tive o primeiro contato com Jesus Eucarístico. Eu fiz primeira Eucaristia. Já tinha quase 26 anos. Caramba! Exatamente. E fui crismado com mais de 26 anos. E ali eu fiquei entre as fazendas, fazendo parte daquela família, por mais de 1 ano e meio. Inserido naquela realidade, vivendo o Evangelho cotidianamente, e ali pude experimentar algo extraordinário. A marca da vitória mesmo. Ali eu pude ver que não era o dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro. Sim. Que não eram os bens materiais, porque ricos e pobres conviviam em perfeita harmonia. Pessoas de diversas etnias, de outros países. Tudo nivelado. Exatamente. E lá que você estava comentando que não tem TV, não tem internet. Isso. Os acessos um pouco restritos para que a gente pudesse mergulhar no que verdadeiramente era importante, né? Na vida. Isso. A fonte de vida. E eu me lembro como se fosse hoje, eu preciso falar isso, que eu, numa época bem jovenzinho, eu não conhecia a Bíblia. E o mais próximo que eu chegava dela era para arrancar uma folha para fumar maconha, porque ela tem uma folha bem fininha, a Bíblia, e infelizmente era isso que eu fazia. E quando eu cheguei na fazenda, me lembro que o primeiro versículo que eu escutei, Lucas 1:37, pois para Deus nada é impossível. E aquele versículo entrou dentro do meu coração, e eu falei, peraí, mas se nada é impossível para Deus, talvez Ele possa me ajudar. Talvez Ele possa mudar esta condição que eu tenho hoje. A droga, nesse estágio, já tinha me destruído de tal forma que eu estava pesando menos de 70 quilos, com uma ferida imensa no rosto, já havia perdido diversos dentes da boca, mas ainda tinha vida. E ainda tinha o desejo de viver, de voltar a olhar para o rosto dos meus pais, com esperança, com alegria, e de talvez, em algum momento, proporcionar felicidade para eles e experimentar a felicidade de verdade. Eu queria contar que no ano de 2011, tive a oportunidade de ir para a Jornada Mundial da Juventude, lá em Madrid. Isso já tinha saído da fazenda. Da fazenda. E para minha riqueza, depois da jornada, visitei Roma e fui ao Vaticano. E dentro do Vaticano, Tony, tocou meu celular, cara. E a gente é pobre do Brasil, lá do interior, né? Atender o celular na Europa é caro. E eu falei, não vou atender não. Mas quando eu olhei no visor, ainda eram os antiguinhos, e estava escrito pai. Eu falei, bom, aconteceu alguma coisa de ruim no Brasil. E aí eu tentei atender, e o guarda do Vaticano disse que eu não podia atender telefone ali. Eu não falava nada de inglês, nada de italiano. Então eu saí do Vaticano e me vi sozinho na Praça de São Pedro, sem nenhuma possibilidade. Então eu pedi a Deus que meu pai pudesse ligar de novo, se tinha acontecido alguma coisa de grave. Logo o telefone tocou. Eu pedi a bênção a ele e ele me disse, tá tudo bem em Roma? E eu saído do Vaticano, comecei a ficar com raiva dele. Eu falei, aconteceu alguma coisa no Brasil, pai? E ele disse, não, não aconteceu nada. Onde você está? Eu falei, estou na porta do Vaticano. E ele disse, já entrou? E eu tinha saído para atender o telefone. E eu fiquei com uma raiva tão grande dele. Falei, pai, eu estava lá dentro, o senhor não ligou só para isso. Só que ele tinha estado no Vaticano em 97. E nós tínhamos feito uma programação juntos. Então ele sabia que eu estaria ali naquele dia. E aí eu fui um pouco grosseiro com ele. Falei, pai, eu estava lá dentro. Eu saí por causa do seu telefonema. O senhor não tem nada importante para dizer? E ele falou, onde você está?
E eu falei, estou em frente à porta. E ele falou, que porta? Eu disse, sei lá que porta. Ele falou, Marcelo, o Vaticano tem 3 portas. Que porta você está? E eu nem tinha visto que tinham 3 portas. Naquele momento vi que o meu pai sabia mais do Vaticano do que eu. E eu me considerava católico. E então olhei aos meus lados, vi que uma das portas estava fechada. A porta da misericórdia, a porta da fé. Porque o Papa não se fazia presente naquele momento ali, ele tinha ido descansar depois da jornada. E falei, estou na porta do meio. Então meu pai me disse, olha um pouquinho para a direita, porque nós estamos chegando. Eu, sua mãe, sua irmã e seu cunhado. Minha família havia feito uma surpresa para mim e meus pais foram me encontrar lá no Vaticano. E naquele dia ficamos mais de 1h30 na fila para eu voltar para dentro do Vaticano. E esse tempo passou como se fossem segundos. Me lembro de eu rezando com minha irmã e minha mãe no túmulo de São João Paulo II, eu sou devoto do santo. E o meu pai se perdeu no Vaticano lá. Quer dizer, eu me perdi dele, porque ele estava bem sabendo o que fazia. E lá tem uma imagem de São Pedro, então vi ele bem próximo de São Pedro. E quando me aproximei dele, eu sou pregador também, falei, eu vou aproveitar para pregar para o meu pai, para ele se converter aqui dentro. E disse a ele, em 97 você esteve aqui e pediu para voltar, porque lá tem uma mística de fé que você põe a mão no pé de São Pedro e volta numa outra possibilidade. E ele olhou para mim com o rosto em lágrimas e disse, eu tive aqui mesmo em 97 e toquei no pé de São Pedro, mas não pedi para voltar. Eu pedi para você parar de usar drogas. Em 2003 eu fui liberto e em 2011 nós estávamos juntos, lá dentro do Vaticano. E eu me lembrei que havia pedido, Tony, para que Deus convertesse o coração do meu pai, convertesse o coração da minha mãe. E naquele momento, toda a minha família estava ali. Glória a Deus. Glória que lindo. A Deus. Foi algo extraordinário, né? Esse poder de Deus aí que você disse. Você me falou da questão da sua mãe, de uma história muito forte da sua mãe também. Nós temos isso parecido até, né, irmão? Logo que me converti, no ano de 2003... Depois já tinha saído da Fazenda Esperança. Da Fazenda Esperança. Isso. Você saiu da Fazenda Esperança e saiu bem. Saí bem, fiquei um tempo bem, mas não consegui me encontrar dentro de um movimento específico. Demorou um tempo para que eu conhecesse a Renovação Carismática Católica. Sim. E acabei até voltando a usar drogas. Mas em 2003, então, eu entrei dentro de um grupo de oração que começou a mudar a minha vida. O grupo de oração Bom Pastor, lá de Jacareí. E quando voltei para casa depois de um retiro, nós voltamos cheios de Deus, né? Saímos do retiro... Batizado no Espírito lá. Pleno do Espírito Santo. Tá até a tampa, como a gente diz na minha terra. Queria rezar para todo mundo na minha casa e minha mãe me esperava num degrau da escada. E ela falou, filho, a mãe tem que falar com você. E eu disse, pois não, mãe. E ela falou, reza para Deus que está mudando a sua vida, dar saúde para a mãe. Até então ela era uma pessoa saudável, então não havia sentido aquela afirmação para mim. Sim. E eu falei, por quê, mãe? Aconteceu alguma coisa? Daí ela falou, eu fiz uns exames e a mãe está com câncer de mama. E naquele momento a palavra câncer foi como que uma faca no meu coração. Tanto que eu não queria mais pronunciar essa palavra durante um tempo. Eu falei, tá bom, na hora eu tinha vindo do retiro, chorado muito, então não tinha nem lágrimas, tinha secado. E entrei para o meu quarto, me lembro como se fosse hoje, eram 11h45, eu olhei no relógio. E naquela noite, eu me ajoelhei diante de um crucifixo de plástico que está lá ainda na parede, e rezei até 6h30 da manhã, que era o horário que o meu pai acordava. E na minha oração eu briguei com Deus. E eu falei, Jesus, como isso? Eu estava na sarjeta, vivia caído na rua, a minha vida sem nenhum sentido e significado, e estava todo mundo bem de saúde. Agora eu me converto, o Senhor começa a adentrar na nossa família e ser presença, e o Senhor coloca um câncer na minha mãe. Você tinha quantos anos aí? Nessa época já 32 anos, 33 anos. Já tinha uma filha que você me falou. Já tinha uma filha. Mariana tinha 4 para 5 anos de idade.
eu era pai solteiro. Tinha uma filha de um relacionamento que hoje se tornou um casamento. Deus restaurou a minha família. Eu sou casado há 12 anos. A semana que vem farei 12 anos de casado, minha esposa Tatiana. Vamos descobrir como que foi essa restauração. Vamos sim. E aí, nessa discussão com Deus, não escutei nenhuma resposta. Um silêncio absoluto. Como se fosse no Monte das Oliveiras, quando Jesus pede para que afaste aquele cálice dele. O tempo passou, minha irmã, por força de toda uma situação familiar difícil, havia optado por sair de casa. Minha irmã foi morar nos Estados Unidos. E minha irmã, percebendo que minha mãe poderia falecer e a doença dentro da nossa família, voltou para casa, voltou para São Paulo e depois voltou para Jacareí. Meu pai, que tinha uma vida dedicada a uma empresa de aviões na minha região, uma empresa muito famosa, trabalhou lá por mais de 35 anos, percebendo que podia perder a esposa e que tinha que cuidar dela, era a responsabilidade dele, pediu demissão do trabalho, ele já estava aposentado, e foi cuidar da minha mãe. Me lembro como se fosse hoje, um dia ele foi para São Paulo, e me emociona isso, minha mãe, na químio, ficou sem cabelo. E meu pai mandou fazer uma peruca da corzinha do cabelo dela. Minha mãe é ruiva. E um dia, num sofá da sala, eu me vi na frente dos meus pais pela primeira vez. E o meu pai, cara, lascou um beijão de língua na minha mãe, Tony, no sofá da sala. Eu nunca tinha visto eles se beijarem, cara. Eu falei, puxa vida, eu fiquei meio sem graça, tentei sair de fininho. E Deus falou naquela hora, você é fruto desse amor. Naquele momento eu senti que havia algo a mais acontecendo. Aí veio sua irmã, voltou dos Estados Unidos. Seu pai deixa tudo para cuidar da sua mãe. E teve mais gente. Isso. Minha esposa agora, Tatiana, maravilhosa. Que naquela época você estava separado, você e ela. Separados. E sua filha tinha quantos anos? 4 para 5 anos. 4 aninhos. Ela percebeu que a minha filha talvez pudesse perder a vovó. E então decidiu, para alegrar a minha mãe, reaproximar-nos a partir da minha filha. Porque minha filha é uma riqueza para a gente, para a nossa família. E jovem, criancinha, né? Nos aproximamos de novo. A família fez assim, ó. Se uniu, eu indo a grupo de oração, ia todo dia em grupo de oração. Na minha cidade tinha um grupo de oração que acontecia quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu ia, ficava em adoração na missa, já ia para o grupo. Ficava no grupo de oração, ia no grupo à noite. Houveram momentos em que eu comungava em 2 missas. Mergulhei com a mesma intensidade que tinha de uso de drogas na experiência de encontro com Jesus. O tempo passou, o câncer foi vencido em nome de Jesus. Minha mãe ainda ficou em observação durante alguns anos. Você sabe que ela fica, porque você também teve, a sua mamãe também passou por isso. Pro resto da vida elas voltam, exatamente, fazem os exames. E então, um dia em adoração ao Santíssimo, eu sou devoto também de São Francisco de Assis. Deus falou para mim, reconstrói a sua casa. Não é reconstrói a minha casa. Reconstrói a sua casa. E eu já pregando, queria ser sacerdote. Estava fazendo até um caminho para uma comunidade de vida. E então, Tatiana estava em casa um dia e ela falou, me leva a esse grupo de oração. Minha esposa tinha outra religião, Tony. Ela era espírita. E não era qualquer uma, ela tinha a chave, cara, do centro espírita. Começou a ir no grupo de oração comigo. Minha filha começou a sentir que algo havia mudado, porque agora eu não mais entregava minha filha na mão dos meus pais. Ela ficava verdadeiramente comigo. Porque antes ela dizia que vinha comigo, mas quem cuidava dela eram outras pessoas. Eu não tinha força física. Eu tinha que ficar me recuperando da noitada. Eu tinha que dormir o dia todo para ter resistência, para acordar e enfrentar outra noite sem sono, de bebedeira, de drogas. Elas começaram a ir no grupo de oração junto comigo. E eu me lembro de um momento em que fui buscar a minha filha e cheguei na casa da minha esposa agora. Ela morava com minha sogra, com a mãe. Meu sogro havia falecido
Fazia mais de 3 anos já. Minha esposa era referência da casa. E eu cheguei e ela estava no jardim, queimando uma série de livros e alguns LPs na época. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, todo esse material é um material que eu não quero mais. Eu falei, então por que você não doa para alguém? Talvez seja útil para outra pessoa. No começo da minha conversão. E aí a minha esposa disse a frase que fez com que eu me apaixonasse de novo. Ela disse, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Se não é bom para mim, não é bom para mais ninguém. Me ajude a tocar fogo nisso. Então nós ficamos com o fósforo, colocamos fogo, e ali nós começamos a nos unir de novo. No ano de 2006, logo em seguida a gente se casou. Deus foi nos abençoando, nos dando uma casa. Hoje nós já temos uma outra casa. Minha sogra mora comigo. Meus sobrinhos estão lá na minha casa. Meu cunhado hoje é um sinal de Deus. Meu cunhado hoje, um homem que eu amo muito, está em tratamento para ser livre das drogas. Depois de anos de oração, ele deu o passo. Nós já tínhamos encaminhado ele para outros 2 momentos, mas dessa vez foi por vontade dele mesmo. E hoje eu faço parte também de uma outra família. Deus construiu Mais Que Vencedores, que é esta obra maravilhosa que eu te disse, que hoje tem sido um instrumento de Deus para mudar vidas. E aí eu experimento aquilo que Deus fez na minha vida, na vida de outros. Hoje você ajuda pessoas a vencerem o que você venceu. Isso. O trabalho que existe em São José dos Campos. Lá na Paróquia Espírito Santo. Um beijo para todos da Paróquia Espírito Santo. Ao padre Luiz Fernando Soares, que é um maravilhoso, né? Excepcional sacerdote. Quero trazê-lo aqui pro Você programa. vai gostar muito da presença dele aqui. Ele muito sensível. Um dia me disse, Marcelo, se for da vontade de Deus, nós vamos abrir. Me encontrando com ele na Terra Santa, nesse mesmo ano de 2011, eu disse para ele, padre, eu tenho uma vontade, que o Espírito Santo que mudou a minha vida possa alcançar outros jovens, e que a alegria que vivemos na jornada da juventude possa ser propagada, de maneira que a gente não precise mais buscar na droga ou no álcool uma felicidade paliativa, momentânea, né? Uma alegria passageira, mas experimentemos esse batismo, esse poder de Deus. E ele abriu esse espaço para vocês dizerem isso. E hoje você toca quantas pessoas, quantos jovens? Nós temos uma visitação de aproximadamente 1.000, 1.500 pessoas por mês. Mas temos atividades todos os dias da semana. Porque para quem usa drogas ou bebe de maneira exagerada, agora nós temos também salas para jovens que tentaram se suicidar, que se automutilam. Isso, que se cortam. Depois daquele jogo Baleia Azul, Deus nos impeliu para essa realidade, dizendo que a vida é um dom tão precioso, que não cabe a nós desejarmos tirá-la. Pelo contrário, nós temos que regá-la como uma flor que cresce. E me vem ao coração nesse momento a passagem da segunda carta de São Paulo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho passou. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade aí agora. Talvez muitos pais estejam sem saber o que fazer com seus filhos. É importante que você saiba de uma coisa: Jesus pode mudar todas as coisas. Cristo pode transformar, da mesma forma que transformou a água em vinho, transformar essa realidade. Marcelo, você teve a graça do câncer na vida, né? É. Lembra quando o Padre Léo falava isso? E é incrível falar sobre isso hoje. A graça do câncer. Porque o câncer uniu sua família de novo. Foi libertador na minha casa. Trouxe o seu casamento, trouxe de volta sua irmã. Minha irmã. Fez a sua família ser restaurada. Me lembro no casamento da minha irmã, hoje eu sou o padrinho dos filhos dela. Nós éramos brigados, Tony. Porque ela tinha raiva de mim, claro. Porque eu usava drogas no mesmo quarto que ela. E durante muito tempo, os meus pais deixaram de dar atenção para ela, para tentar a minha libertação. E ela se aproximou de mim de noiva, e meu pai achou que ela ia brigar comigo.
E a minha mãe veio tentar intervir. Foi lindo. E ela estendeu a mão para mim e falou: aquele Marcelo não existe mais. Hoje eu vejo um homem novo. E ela nem sabia, mas era esse o desejo do meu coração, de viver uma experiência nova. Quando eu tinha pedido para Deus, eu não o conhecia intimamente, mas eu falei: se o Senhor existe, muda a minha vida. Muda a minha vida. Porque eu já tinha ficado algum tempo sem usar drogas, mas a minha vida continuava sendo um inferno. E eu acabava voltando para anestesiar a dor da vida. E aí Jesus começou a agir poderosamente. E eu queria dizer isso para você, cara. Muitos da minha diocese devem estar rindo agora, porque nas minhas pregações eu digo isso cotidianamente. Deus age poderosamente em nossas vidas. E é preciso que nós acreditemos, porque Ele disse à irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Acredite num Deus que pode mudar as nossas vidas. Você que está assistindo agora, preciso te falar alguma coisa que é muito importante. Talvez você se depara com uma situação de desgraça na sua vida. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fala: meu Deus, não tem como mais viver assim. E depois dessa história que o Marcelo trouxe para nós, eu preciso te dizer: dê um ultimato com Deus. Deixa Ele fazer o que Ele quiser. Olha que lindo. Através de um câncer, quantas graças e maravilhas o Marcelo viveu. Nessa noite, onde quer que você esteja, fala para Deus: Deus, faz o que o Senhor quiser, mas muda a minha vida, como o Marcelo fez. E Ele vai fazer. Deixe Ele fazer o que Ele quer fazer, do jeito dEle. Do jeito dEle. Tão bonito perceber a dor de uma doença, e isso nos remete à cruz. A cruz de Cristo. Porque na cruz, Jesus sofreu uma dor intensa para salvar a humanidade. Sua mãe viveu uma dor intensa, vocês viveram uma dor intensa, que restaurou a família toda de vocês. Hoje, eu posso dizer, Tony, eu sou grato a Deus pela dependência, cara. Eu sou grato a Deus por ter um dia me permitido enveredar pelo mundo da droga, porque talvez a arrogância e o orgulho, a prepotência fossem tão grandes na minha vida que eu nunca ia dar abertura a Jesus se eu não tivesse caído. E nem ajudaria outras pessoas. Exatamente. E hoje eu vejo essa realidade, essa possibilidade. E é muito importante isso. Mas rompa com o pecado hoje e dê essa oportunidade para Deus entrar na sua vida. Se você é da região lá do Vale do Paraíba, pode fazer o convite. Nos procure. Paróquia Espírito Santo em São José dos Campos, Ministério Mais Que Vencedores no Facebook com sinal de adição. Nós podemos ir à sua paróquia, pregamos retiros, podemos ajudar você, podemos orientar você, mas quem pode mudar a sua vida é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E você de todos os lugares do Brasil, um beijo ao Frei Hans, da Fazenda Esperança, tantas clínicas, chácaras de recuperação católica pelo Brasil. Procure uma, você que quer ajuda, você que quer ser diferente, quer mudar de vida, quer ajuda, procure uma instituição católica cheia de espiritualidade, de amor, para te acolher nesse momento, e a tua vida vai mudar. Eu queria falar rapidamente que Frei Hans está um pouco adoentado. Frei, que o Senhor te fortaleça cada vez mais. E Padre Haroldo Ram também, de Campinas, da Fundação Padre Haroldo, que é quem trouxe, junto com o Padre Eduardo Dogat, o movimento Renovação Carismática para o Brasil, também está no hospital essa semana. Nós rezamos por esses sacerdotes, mas na certeza de que eles têm dado frutos, sabe, Tony? Como você, por todo o Brasil, testemunhando com a vida que é possível. Uma vida só tem sentido quando ela é entregue a Jesus Cristo.
Nós estamos tendo na nossa realidade algumas pessoas pensando na morte, a tentativa de suicídio bastante presente ultimamente. Mas saiba que a dor com Cristo tem sentido, e o sacrifício leva à ressurreição, leva à vitória. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Depois dessa história, nós vamos para um rápido intervalo, e no próximo bloco nós voltamos com a poderosa palavra de Deus. Eu quero pedir que o Espírito Santo, através desse testemunho, já vá aí movimentando o teu coração. O testemunho arrasta, ele traz cura, ele traz libertação. Não saia daí, em nome de Jesus, não saia daí. Eu tenho uma palavra para você, e eu creio que Deus está tocando, curando, libertando e restaurando a tua história. Esse é o programa Marca da Vitória. Não sai daí, a gente já volta. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais.